Olá, meus amores, boa noite. Estamos de tarde, né? Conforme vocês podem ver. Não podem, mas enfim. Ontem à noite a gente teve problema com a aula, eu não consegui dar aula nem pelo Meet, ou aliás, nem pelo Teams, nem pelo YouTube, ficou falhando a aula, ficou travando, a internet aqui em casa estava muito ruim. Mas para não deixar vocês meio que desamparados com a última aula do semestre, né? De lascar, né? A última aula de semestre eu não consegui dar direitinho como a gente vinha andando. Mas enfim, vai dar tudo certo. Resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje, com a aula de ontem inteira. Então, eu apaguei o vídeo do YouTube e vou continuar, e vou começar uma nova aula hoje. E aí a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou na semana passada, tá certo? E aí é o seguinte, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, 1h30 mais ou menos de aula, certo? E aí depois eu gravo um vídeo só com as questões para vocês discutirem, tá certo? Entre si, tá bom? Então, bora nós. Assim, depois eu vou deixar esse vídeo disponível lá no YouTube. Aí vocês, por favor, compartilhem. Não, mentira. Vocês, por favor, assistam, porque é a última aula do semestre e é uma aula extremamente importante, porque estou falando do princípio da dignidade da pessoa humana, tá bom? Vamos lá, amores da minha vida, começando aqui. Seguinte, na aula passada, né, em tese a nossa aula passada, eu estava falando um pouquinho sobre... Cadê? Princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Deixa eu ver se é aqui. Pronto. Slide 6, tá? E aí é o seguinte, o princípio da dignidade humana, o que ele é? Ele é extremamente importante porque ele é considerado super princípio da Constituição, tá? Ele meio que foi moldado, né? Foi pensado nesses parâmetros depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi de 48, aí a Constituição alemã trouxe para dentro do seu texto, né, normativo, esse princípio, certo? E ele diz basicamente o quê? Que nós todos somos iguais. Que a gente não pode ter distinção de raça, de cor, de sexo, de idade, nenhum tipo de discriminação. Por quê? Porque somos todos seres humanos. Nesse momento que a gente está vivendo, é extremamente relevante ter esse tipo de discussão. Por quê? Porque a gente está nesse momento de vidas negras importam, né? De mais de 40 mil mortes no Brasil pela Covid-19. Então, assim, são circunstâncias que nos colocam numa posição de crítica, de debate, de construção ideológica do que a gente quer para o futuro. Porque a ideia da dignidade da pessoa humana é de que todo mundo é igual. Por quê? Porque todos pertencemos à raça humana. Nós não somos iguais, tá? Ninguém é igual a ninguém. E quando eu falo igual, eu falo fisicamente igual. Tem um mais forte, tem um mais fraco, tem um mais gordo, tem um mais magro, tem um de pele clara, tem um de pele preta. Gente, mas essa é uma diversidade que nós temos, uma diversidade de raças. Porém, isso não pode ser motivo para discriminação, ou para privilégio, ou para qualquer tipo de distanciamento social que não seja por conta da pandemia, né? A ideia de que todo mundo pertence à raça humana. E nesse ponto somos todos iguais, entenderam? Então, é a ideia de que nós todos pertencemos à raça humana e que por isso todos temos dignidade humana. E isso a gente atravessou inúmeros momentos da nossa história com relação a racismo contra os negros, os pretos, as pessoas pretas na época da escravidão no Brasil, porque era basicamente, realmente, feito com pessoas pretas. E eu não estou dizendo que o racismo só existe para pessoas pretas, tá? Estou dizendo que ele é mais veemente, é mais cruel, talvez, com as pessoas pretas. Mas nós tínhamos escravos brancos em outros tempos, em outras épocas, não é? Na verdade, sempre existiram raças querendo subjugar outras raças, né? Então, a ideia da dignidade humana veio para pacificar esse conflito e dizer assim, olha, todo mundo é igual, embora tenhamos nossas características físicas diferentes, todo mundo pertence à raça humana. Então, todo mundo tem que ser respeitado enquanto pessoa humana. Essa é a ideia da dignidade. E aí, isso perpassa por inúmeras fronteiras, inúmeras barreiras, inúmeras circunstâncias que a gente tem enfrentado ao longo da nossa vida, certo? O que acontece? Depois de 45, né, que acabou a Segunda Guerra Mundial, as constituições, maioria dos estados democráticos de direito, trouxeram para os seus textos
textos constitucionais esse princípio. E na nossa Constituição de 88, ele é super princípio, nesse sentido de salvaguarda, de resguardar todos os outros direitos inerentes à condição de sermos uma pessoa. Então, a gente tem o artigo 5º, né, da Constituição, traz um rol enorme de direitos fundamentais. Por que eles são direitos fundamentais? Porque eles são direitos humanos que estavam descritos em outros instrumentos normativos mundo afora. E aí são direitos considerados humanos, né, naturais. E aí eles foram introduzidos na nossa Constituição através de direitos fundamentais. Ou seja, como se eu pegasse o direito humano e dissesse assim, agora você vai ser fundamental. Porque ele vai estar descrito na Constituição como tal, entenderam? Então, o artigo 5º, e não apenas ele, o artigo 5º tem vários incisos. Não pode torturar, né? Não pode... Tem que ter um devido processo legal para julgar a pessoa. Não se admite crime de tortura. Por quê? Porque foram circunstâncias com as quais nós tivemos que lidar durante a época de regime militar no Brasil. E após isso, né? Até 85 a gente esteve em regime militar. Então, várias liberdades foram açoitadas, várias liberdades foram tiradas da gente durante esse período, né? Quando eu digo da gente, eu digo do povo brasileiro, tá? E aí, assim, sem nenhum tipo de discussão política ideológica, as coisas de fato aconteceram. A gente não tem como negar a história, tá? Tal como o Holocausto lá na Alemanha, que também não pode ser negado. O que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer um resgate histórico dessas circunstâncias, garantindo maiores políticas públicas, garantindo maiores condições de vida, de empregabilidade, de circunstâncias mesmo, de fato, para essas minorias, não é? O Brasil é um país enorme, geograficamente falando, né? E a gente tem, dentro do nosso país, inúmeras divergências ideológicas, políticas, e isso nunca foi um problema, em tese. Por quê? Porque a gente meio que sabia conviver com isso, né? De repente, a gente teve que aceitar um só regime, a gente teve que aceitar uma só circunstância, e as coisas foram se repetindo, e aí, quando a Constituição de 88 chegou, que é considerada a Constituição cidadã, ela trouxe esse rol de direitos, dizendo assim, olha, o que mais importa é o meu povo. O que faz a minha nação, o que faz o meu país é o meu povo. E a partir daí, inúmeras políticas públicas para fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes, se vejam respeitadas nesses seus direitos fundamentais, tá certo? E aí, eu queria puxar o gancho para uma outra discussão também desse momento de pandemia, que é a ideia do artigo 170, que é esse que eu estou mostrando na tela agora. Ele estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Gente, pano para manga a gente tem para dar e vender nesse artigo. O que ele quer me dizer? Morgana, qual é o intuito, qual é a razão de ser desse artigo? Então, o que ele quer nos mostrar? Ele quer dizer que para você existir dignamente, ou seja, para você sobreviver ou para você viver dignamente, você precisa ter condições econômicas, financeiras para isso. Porque você não consegue ter dignidade se você não conseguir ter o seu dinheiro para pagar suas contas, para ter uma casa, para sustentar sua família, enfim. Nós somos um país que tem uma maioria miscigenada de raças, onde as condições de trabalho são muitas vezes divididas, né, por padrões de consumo e de vida. Então, para você consumir, você precisa estar em um desses quadros, né, em um desses locais. Você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que se sobressair na sua profissão, e aí você vira um consumidor. A roda da economia, ela é composta de 3 partes. A empresa que produz, o trabalhador que trabalha nessa empresa e o consumidor que compra dessa empresa. Então, assim, tá todo mundo interligado, porque o trabalhador, ele pode também ser consumidor. Claro, a gente tem algumas exceções de um trabalhador, por exemplo, que vende iPhone, que não pode comprar um iPhone. Ou o cara que vende Mercedes-Benz, que não pode ter uma Mercedes-Benz, tá? Acontece. Mercedes-Benz que eu falo, a rica, não os ônibus, né? Vocês entenderam. Então, o que acontece? Quando essa pessoa tem, né, essa condição de também ser consumidora, de também ser trabalhador, então ele está meio que encaixado nessa roda, mas não necessariamente. Eu posso não ser consumidora dessa empresa X, mas eu vou ser da empresa Y, eu vou ser da empresa Z. Isso faz com que a economia esteja sempre mutante e variando.
Ah, Morgana, mas onde é que fica o Estado nessa história toda? O Estado funciona como regulador. A gente vive um Estado hoje considerado neoliberal, na verdade neoconstitucional, né? Como a gente falou na escala passada. Eu falei sobre isso ainda. Então, essa ideia do neoconstitucionalismo surgiu com essa proposta, né, de ter um Estado mais liberal, mais flexível com relação a regras econômicas, com relação às circunstâncias econômicas, exatamente para abrir o mercado e fazer com que as pessoas consigam produzir mais, sejam empreendedoras e por aí vai. E exatamente com esse propósito de assegurar a todos essa existência digna, né? Claro que isso é uma norma programática, isso é algo que tem que ser efetivado através de políticas públicas e que, de fato, ainda vai demorar um tempinho para que as coisas cheguem nesse patamar. Mas eu tenho que citar para vocês que o governo está dando auxílio emergencial para as pessoas que tiveram que fechar suas portas, né, seus comércios durante a pandemia. E o dinheiro está sendo entregue quase que indistintamente para quase todas as pessoas. Por quê? Porque elas têm condições de... para que elas tenham condições de sobreviver, ou seja, de viver dignamente recebendo esse dinheiro. Ah, Morgana, mas não é nem perto do que eles recebiam quando estavam trabalhando, quando estavam lá no mercado de trabalho. Realmente não eram, galera, certo? A questão é, eles têm essa liberdade, eles têm essa possibilidade de ganhar esse dinheiro e, porventura, pagar um aluguel, porventura, conseguir comprar comida para os seus filhos, conseguir colocar gasolina no carro para, de repente, tentar trabalhar de alguma outra forma, enfim, tá certo? Se reinventar. Então, a ideia é possibilitar que essas pessoas tenham algo para comer e um teto sobre suas cabeças, né? Contando sempre com a solidariedade, com o instinto de comunhão que nós temos, né? Que o povo brasileiro tem. E aí, os preceitos referentes à dignidade da pessoa humana não podem ser pensados apenas do ponto de vista individual, né? Por quê? Também nesse momento de pandemia a gente pode citar bem isso, né? É a ideia de que a gente não está saindo de casa não apenas para se preservar, não apenas por isso, mas também para preservar os nossos, né? As pessoas da nossa família, principalmente, que são doentes, que têm alguma comorbidade que combinam, né, com o vírus e porventura possa fazer com que a pessoa tenha algum problema relacionado com a Covid-19, né? E a gente quer evitar, porque senão é um grupo de risco e tal. E aí, isso faz com que a gente deixe mais aguçado esse nosso senso de comunidade, esse nosso senso de sociedade, de um proteger o outro, que protege o outro, que protege o outro, né? Claro que agora, com a reabertura do comércio, esse meu discurso fica até letra vazia, né? Mas a ideia do distanciamento social, para que o vírus não se propague, era essa. Aí, a Nova Zelândia, né, foi o país que primeiro conseguiu meio que barrar realmente e dizer assim, olha, aqui esse vírus não vai entrar. Morreram pouquíssimas pessoas. E a presidente, não sei como é o nome, primeira-ministra, eu acho, fechou tudo e disse que vai entrar em isolamento rígido por 78 dias ou até que o vírus vá embora. E até lá ela manteve a população dela, as pessoas realmente tiveram consciência, ficaram dentro de casa, não propagaram o vírus, e aí hoje estão todos reabrindo as portas, as escolas voltando, as aglomerações voltando, né? Aqui no Ceará, infelizmente, a coisa não está sendo bem respeitada, né? Mas isso é assunto para uma outra aula, certo? E aí, eu acho esse parágrafo super importante, né? A busca de uma vida digna expressa a superação da intolerância, da discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, no exercício da liberdade de ser, pensar e criar do ser humano. Gente, olha que maravilhoso que é tudo isso dentro da dignidade da pessoa humana. É a ideia de que você tem que superar as intolerâncias e a discriminação. Gente, a gente vive hoje num mundo, na verdade, né? Não é só nenhum país, que não respeita o diferente. Sendo que o diferente, ele não é errado, ele é só diferente. Para mim, né, dentro do Brasil, não é errado fazer topless. Para mim, dentro do Brasil é errado. Mas em outros países do mundo é completamente aceito, é uma cultura, inclusive. Para outros países do mundo, os homens podem casar com 4, 5 mulheres, desde que consiga sustentar todas elas. Aqui no Brasil, só pode casar com uma mulher. Para nós, eles estão errados, mas para eles, nós somos totalmente errados. Como assim? Ele só consegue ter uma mulher? É sinal de vergonha, porque você só consegue sustentar uma mulher. Entendeu? Para eles, né?
Para nós, nossa, que absurdo, ele tem 4, oi, né? Então, assim, são culturas diferentes, são circunstâncias diferentes. Não quer dizer que seja errado ou certo. Até porque o critério de certo e errado varia muito de situação para situação, de condição para condição, de país para país. Coisas que são corretas para nós são erradas para outros países e tá tudo certo. A gente convive, a gente tenta viver pacificamente dentro desse mundo onde nós vivemos, né? E aí isso perpassa por essa ideia de intolerância, por essa ideia de discriminação. Por que discriminar o que é diferente? Igual quando você está na escola que você sofre bullying porque você tem, sei lá, um nariz um pouco maior do que as outras pessoas, ou porque você tem uma orelha maior do que as outras pessoas, ou porque você não tem um dedo ou tem um dedo a mais. Gente, são apenas circunstâncias, características físicas, o que não impede, não implica em absolutamente nada para a sua vida. Porém, a gente acha por onde resolver discriminar aquela pessoa por causa daquilo. E quando eu falo discriminar, eu falo mesmo dessa rejeição, dessa exclusão social, da ideia de que aquela pessoa não pertence a nenhum grupo e muito menos vai pertencer ao meu grupo. Sendo que nem eu sei a qual grupo eu pertenço, certo? Porque, em tese, como todo mundo é humano, né? Em tese, todo mundo pertence ao mesmo grupo, né? Não? Tá todo mundo dentro do grupo humano, não é? Mas, claro, existem as diferenças de gênero, de cor, de raça. E aí você vai discriminar uma pessoa trans porque ela é trans, porque ela não acha que ela nasceu naquele corpo. Eu sou católica, né? Eu sigo a religião católica, gosto de ir à missa, gosto de rezar o terço, respeitar as entidades e tal, né? Mas isso não faz de mim uma pessoa absolutamente, como é que eu vou dizer, intolerante, não é? No sentido de que eu tento entender o que acontece com a pessoa que ela se diz trans, assim, meu Deus, mas por que ela, ao invés de ser menina, quer ser um menino? Assim, por que ela acha que ela é um menino, sendo que toda a biologia dela é de menina, entendeu? O que acontece na cabeça dessa pessoa? Eu não estudei, óbvio, não estudei esses assuntos, eu não publico essas coisas, né? Eu não trabalho pesquisando essas coisas. Mas eu acho extremamente interessante. E é um direito que tem que ser preservado, que é o direito de você ser quem você quer ser. Tal como acontece com as pessoas que são homoafetivas, né? Que gostam do mesmo sexo. Mas que são biologicamente homem e mulher, mas é um homem que gosta de outro homem, é uma mulher que gosta de outra mulher. E aí é aquela ideia de que ela gosta da pessoa. Não é necessariamente porque ela goste do mesmo sexo, que ela é atraída. Ela gosta daquela pessoa. Então, em tese, ela pode se apaixonar por alguém do mesmo sexo, por alguém de outro sexo. Tem pessoas que são assim. E eu não sei em que momento do mundo isso mudou. A ficha, né, virou, tipo, de que você, de fato, pode se apaixonar por alguém do seu sexo ou de outro sexo, não é? Porque, biologicamente falando, nós somos programados para gostarmos do sexo oposto, para a ideia da reprodução. Mas e aí? Em que isso diferencia você de outra pessoa, sendo que você continua sendo uma pessoa? Sim, porque você não é nada diferente de uma outra pessoa, não é? E isso causa uma grande confusão dentro da doutrina, nem tanto da doutrina, nem tanto da jurisprudência, mas da política, da religião, que discutem esse tipo de coisa. Direito ao aborto. Ah, não pode abortar porque é contra a religião, não sei o que das coisas. Ah, não, tem que abortar porque o corpo é dela, não sei o que. Gente, são circunstâncias em que em algum momento você vai precisar se posicionar. Eu sou contra o aborto, mas eu só sou contra o aborto porque eu acredito numa educação sexual de qualidade. Ou seja, eu não sou necessariamente contra o aborto. Eu acredito que se a pessoa tiver educação sexual, for bem influenciada e for bem educada, ela vai saber que tais circunstâncias, que tais coisas podem engravidar e a partir dali ela vai poder tomar uma decisão, né? Aí sim, vai ser uma escolha própria, pessoal, mas desde que ela tenha uma instrução, uma educação, desde que ela seja preparada para pensar daquela forma, entendeu? É só chegar para você e dizer, ah, não, sou contra e pronto. Não, você tem que se posicionar. Vocês vão aprender a se posicionar. Isso é muito bom. Bom, com relação à violência, né, também só para fechar esse tópico, a ideia de que porque é diferente, eu vou discriminar. Gente, você não pode discriminar apenas porque a pessoa é diferente de você. Sendo que ela é você, ela é igual, ela é um ser humano. Então, por que você vai violentar aquela pessoa se você se acha mais forte ou melhor, ou sabe? Qual é o direito que você tem? Você não tem direito a isso.
Ok? Estamos conversados? Pois é, muito bem. Estamos conversados, tá? Bom, aí é o seguinte, eu tenho alguns elementos que fazem com que eu consiga montar meio que um conceito sobre a dignidade humana, porque é quase que humanamente impossível a gente conseguir definir o que seria esse princípio, porque ele é muito complexo, é muito cheio de nuances, muito cheio de informações. Então, assim, a doutrina majoritária especifica como preservação da igualdade, que seria o primeiro pilar, a ideia de que todos são iguais, mesmo diferentes em vários aspectos, em formas de pensar, em formas de agir, até na cor da pele, no formato do corpo, mas são iguais porque são pessoas. Ponto. Segundo ponto é o impedimento da degradação e coisificação da pessoa, que é mais voltado para a ideia da tecnologia, da automação, de não deixar que a tecnologia domine o mundo e domine as pessoas e faça com que a gente vire máquinas, né? Ao invés de seres humanos, com sentimentos e com ações e tal. E, por fim, a garantia de um patamar para a subsistência do ser humano, que é a ideia de garantir o mínimo satisfatório para que a pessoa tenha acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao lazer, aos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, tá certo? Então, dignidade humana seria o conjunto, a junção desses três elementos. A ideia da igualdade, a ideia de não permitir a degradação do ser humano e a garantia desse patamar material, financeiro, que garanta essa condição mínima de vida, né? Essa condição mínima de existência, tal como está lá descrito no artigo 170, tá? Aí, até na aula passada, a gente discutiu um pouquinho sobre essa ideia das gerações, né? Gente, ainda usa ou dimensão ou geração, esse é o primeiro ponto, porque geração é um pouco mais ultrapassado, porque é uma ideia de que uma geração ultrapassa a outra. E não é necessariamente isso que acontece, embora elas tenham sido delimitadas dessa forma, tá? Em momentos distintos. Mas elas se agrupam, na verdade. Uma não exclui a outra. Uma geração não desaparece para a outra surgir. Não. Uma aparece, aí no momento posterior aparece outra, em outro momento aparece outra, entendeu? E elas vão se agrupando até o momento presente. Tem doutrinadores que falam em 5 gerações ou dimensões. Assim, e dimensão é porque elas estão todas juntas no mesmo espaço-tempo, entendeu? Tipo, no mesmo momento histórico, as 5 ou 4 estão coexistindo. Normalmente, 4 ou 5 gerações. A quinta geração, eu costumo separar e colocar a paz como quinta geração, mas a primeira, a segunda e a terceira não tem meio que discussão. A quarta com quinta é que tem discussão, porque a quarta seria o direito às condições tecnológicas, né? Acesso às novas tecnologias. Desculpa. Proteção perante a globalização. Ai, desculpa, gente. E a quinta seria a paz, né? Ou o contrário, a quarta seria a paz, direito à paz, e a quinta seria o direito das minorias. Para mim, a paz tem que estar em todos. Porque a gente sempre tem que buscar essa ideia de paz social, de resolver conflitos, e de não causar novos conflitos, né? E aí, a dignidade humana, ela tem esses dois vieses, como se fosse de eficácia positiva e de eficácia negativa, né? A eficácia positiva no sentido de reconhecer ao beneficiário dessa norma o direito de produzir esses efeitos mediante a possibilidade de entrar com ação para requerer. Por exemplo, você está sendo esbulhado do seu direito de voto, por exemplo, ou você está sendo esbulhado da sua casa, coisas que são direitos fundamentais. Então, está dentro da dignidade humana. Se está dentro da dignidade humana, você pode brigar por ele através de ação judicial. Você foi vítima de racismo, você foi vítima de bullying, você foi vítima de algum crime cibernético. Então, você pode entrar com ação para recobrar o seu direito à dignidade humana, né? Que porventura tenha sido subjugado naquele determinado momento, né? Porque você sofreu aquele bullying ou porque você sofreu aquele crime de racismo, certo? E a eficácia negativa, né? A cidadania confere à cidadania a prerrogativa de questionar a validade de todas as normas que ofendem o conteúdo de uma existência digna, ou seja, todas as normas que forem criadas infraconstitucionais, ou seja, né, pós-constituição, que venham a ferir, de alguma forma, o direito que você tem a essa dignidade. Então, todas elas têm que ser revistas com esse novo olhar, esse novo viés da dignidade da pessoa humana, entenderam? Então, não adianta você discutir termos
e circunstâncias que estejam, que estejam em normas infraconstitucionais que agridam esse princípio, porque elas vão ter todas que ser revistas. A Morgana não consegue internamente. Por exemplo, a Maria da Penha teve que buscar fora do Brasil uma lei a dignidade que ela estava sofrendo com a violência que o marido provocava, né? Mas ela conseguiu e a lei foi criada. Então, é uma lei infraconstitucional que obedece meio que a esse patamar de proteção da dignidade da pessoa humana, tá? Ingo Sarlet fala: toda atividade estatal e todos os órgãos públicos se encontram vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, impondo-lhes um dever de respeito e proteção que se exprime tanto na obrigação por parte do Estado de se abster de ingerências na esfera individual que sejam contrárias, quanto no dever de protegê-la contra agressões, não é? Gente, não precisava nem ter lido, né, para vocês, porque a gente sabe que o Estado, enquanto Estado soberano brasileiro, tem que primar pelo seu povo. Quem é o seu povo? Todos nós, pessoas humanas. Então, o Estado ele tem que fazer o máximo que ele puder para proteger essas pessoas de agressões. Então, alguém que foi chamado de, sei lá, algum termo pejorativo com relação a racismo, ou gordofobia, ou LGBTfobia, o Estado ele tem que atuar rapidamente para coibir aquela prática. E usando os dois vieses, tanto o viés da proteção quanto o viés da precaução. É tentar com que o crime não aconteça, e se o crime acontecer, que ele seja efetivamente barrado e parado para que ele não aconteça novamente. Tá, a gente tem pecado um pouquinho nisso? Sim, temos pecado um pouquinho nisso, mas nada que faça com que a gente desacredite que existe realmente uma intenção forte do governo no sentido de coibir essas práticas, de não permitir que pessoas que têm a pele escura, que pessoas que são mais gordinhas, que pessoas que gostam do mesmo sexo que o seu, sejam discriminadas ou sejam excluídas pela sociedade apenas por essa característica diferente, porque, afinal de contas, todo mundo tem características diferentes. Eu acho que essa é a ideia da empatia, de você entender que as pessoas são diferentes e se colocar no lugar. Sentir um pouquinho a dor do outro, né? Eu até discuti, eu acho que foi com vocês numa aula anterior, sobre o lugar de fala. Ah, mas eu não tenho lugar de fala, porque eu sou branca, do olho azul, loura, não sei o que das quantas. Você não tem lugar de fala de saber o que a pessoa sentiu na pele, realmente. Literalmente, você não tem. Mas você tem lugar de fala no sentido de se levantar da mesa quando alguém fizer algum comentário racista, ou realmente dar aquela aula chata sobre aquele comportamento que ele não é aceitável na sociedade onde a gente vive. Se seu marido, seu namorado, ou sua esposa, sua mulher olhar para alguém sarado e comparar você e dizer assim, olha, era para você estar assim, você levanta da mesa e diz, pô, vá atrás dele ou dela, porque eu não vou me subjugar ao que você quer, não. Entendeu? Sendo que a gente tem uma fragilidade com relação a esses aspectos, né? É meio que já se sente na desvantagem, né? Tipo, já saí na desvantagem porque eu tô mais gordinha e ela é toda sarada, toda bonita. Mas, de novo, você continua sendo ser humano. Ela também continua sendo ser humano. Então, são escolhas. Não adianta você querer se encaixar. É porque a gente tem essa necessidade de encaixar no padrão, né? Não adianta você querer se encaixar no padrão. Você tem que seguir o seu padrão que você considera razoável para você. Essa busca interna, cada um tem que fazer, né? Para você saber onde é o seu padrão e o que você se encaixa e tal, mas tentar encaixar num lugar que não é o seu, definitivamente não vai funcionar. Vai te trazer frustração, tristeza, chateação. Além de não ter nada a ver, né? Sendo bem objetivo, não tem nada a ver. A eficácia, né, da vedação do retrocesso. Se a figura como uma derivação da eficácia negativa, segundo a qual as conquistas relativas aos direitos fundamentais não podem ser elididas pela supressão das normas jurídicas progressistas. Que é a ideia dessas normas que tem um viés mais de... como é que eu vou dizer? De avanço, né? De avanço tecnológico. Não, porque na nova sociedade tal pessoa não tem lugar. Gente, não existe isso. Na nova sociedade, todo mundo tem lugar. Inclusive, é o lugar de fala das minorias, dessas pessoas que são discriminadas. É a mulher preta que tem um alto cargo no governo, ou um alto cargo numa grande empresa multinacional, né? Que é a minoria mais minoria. É uma pessoa gorda que consegue trabalhar com um serviço que é tipo de gente magra, mas ela é a melhor no serviço dela. Então, assim, não aceitar aquele lugar como seu
e saber que o seu lugar existe, basta que você o encontre. É tipo quando você está na faculdade que você fica em dúvida para qual área você vai. No direito a gente tem inúmeras áreas, a gente sempre fica, meu Deus, eu vou estudar o quê? Eu vou para que área, não sei o quê. Não se preocupe, vai ter o gatilho, vai ter a luzinha acendendo em você. É isso que eu quero fazer da minha vida, entendeu? Hoje eu sou da docência, dou aulas, né? Mas eu já fui e eu ainda sou e amo a advocacia trabalhista. Mas uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser advogada e posso ser professora, certo? E eu gosto das duas coisas. E as duas coisas me satisfazem enquanto ser humano, entenderam? Então, é essa ideia de você aceitar esse patamar e lutar para que ele se encaixe em você. E não você tem que se encaixar naquele padrão diferente, né? Em tese diferente. Canotilho, o mestre, expressa que a vedação do retrocesso desponta como núcleo essencial dos direitos sociais, né? Já realizada e efetivada através de medidas legislativas, devem-se considerar inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros sistemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa anulação, revogação ou aniquilação desse núcleo. A liberdade do legislador encontra o núcleo essencial já realizado como limite de sua atuação. Gente, traduzindo, amo Canotilho, mas às vezes ele fala difícil, né? Traduzindo, significa o quê? Que as leis, né, estaduais, municipais, elas têm que obedecer à Constituição Nacional. E aí, a Constituição, ela te dá certos limites, certos parâmetros, para que você atue dentro daqueles limites e daqueles parâmetros, de forma que te impeça de, num ato, talvez, de desconhecimento ou de confusão, você cria algo que vá contra o que a Constituição prevê. Então, é como se fosse uma garantia de que você está seguindo a regra de acordo com o que deve ser seguido. De que você tem que ter a ciência, né, o discernimento de fazer aquela lei, criar aquela lei que vai ajudar a sua população, mas que ela está dentro dos ditames constitucionais. Então, você não pode, por exemplo, estipular um valor maior do que é pago para uma pessoa dentro da Constituição. A Constituição estabelece que o governador tem que receber tanto. A lei estadual não vai poder dizer que ele vai poder receber tanto mais um. Vai ter que receber tanto até tanto, né? Então, com relação a essas liberdades individuais e até coletivas, o Estado, e aí quando eu falo Estado, estou falando, na verdade, dos estados da federação, né? E os municípios, eles têm que se guiar por esse entendimento. Então, se eu tenho o direito de ir e vir, eu vou ter que ter o direito de ir e vir. Quando é que isso vai poder ser tirado de mim? Estado de emergência. Então, eu vou precisar decretar o estado de emergência obedecendo à Constituição para tirar o meu direito de ir e vir, sendo que, né, é quase impossível a gente não ter esse direito de ir e vir, né? No máximo, em alguns lugares e em algumas situações emergenciais, como a gente passou há pouco tempo aqui em Fortaleza e como o Maracanã hoje, que está passando com a ideia do lockdown, né? Que não necessariamente está te privando de um direito para sempre. Está te privando de um direito temporariamente, até que uma situação maior se concretize para que você volte à sua normalidade, certo? Deixa eu ver. Droga. Peraí, galera. E aí, para encerrar, deixa eu ver. Para encerrar essa ideia da dignidade da pessoa humana, eu tenho a reserva do possível para justificar a abstenção do Estado no implemento dessas políticas sociais. Reserva do possível, às vezes, a gente pode ligar com a ideia de criar determinada lei para possibilitar que certas pessoas alcancem aquele mínimo satisfatório, digamos. Eu tenho que criar uma política pública que inclua mais negros mais pessoas pretas na faculdade. O que eu tenho que fazer? Vou criar lei de cotas, tá? Tem gente que concorda, tem gente que discorda. De novo, a ideia é de que você tem que se posicionar. Você tem que pegar ali num argumento e se guiar por aquele argumento até o fim, para que você seja uma pessoa coerente, digamos assim. Morgana, quer dizer que eu não posso mudar de ideia nunca? Pode e deve, inclusive. Porém, de novo, com uma argumentação forte. Você não pode só mudar de ideia só porque a massa está te exigindo que você mude de ideia. Não. Tem que ser um posicionamento seu,
forte e coerente. Se você vai mudar de ideia, então mude também por um posicionamento forte e coerente, tá certo? Aí tem uma galera que fala assim, não, todas as vidas importam. Não, mas as negras importam mais. Gente, as vidas negras não importam mais do que as vidas brancas. As vidas pretas não importam mais do que as vidas brancas, entendam. As vidas importam, ponto. Não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem roxo com bolinhas, não tem nenhuma outra categorização que não seja a ideia de que é uma pessoa. E que aquela pessoa importa sim para o sistema, para a sociedade, para a política, para o país, para o mundo, tá certo? Então, são alguns critérios que às vezes a gente se coloca em determinadas situações, tipo, eu vou salvar 50 mil pessoas se tal pessoa morrer, mas essa tal pessoa que vai morrer possui a cura de outra doença que salvaria 1 milhão de pessoas. E aí, eu deixar 50 mil morrer para tentar salvar 1 milhão ou para garantir que eu vou salvar 1 milhão, e aí, o que eu tenho que fazer? Você vai escolher? Não, as 50 mil são essas. Você não vai escolher. Não tem a opção, não tem essa opção, né? Por isso que é tão incrível e tão ruim o Holocausto, que a gente tem essa sensação de que houve uma escolha, né? Por uma raça que, em tese, dizem inferior. Inferior a quê? A quem? Em que sentido? Por quê? Qual a razão? Não tem, tá? Não tem. Então, construção de direitos subjetivos para prestação material, condições de dignidade de trabalho para que aquela pessoa possa trabalhar e ela sozinha ganhar o seu dinheiro. Decisão sobre a disponibilidade do montante seria discricionária, ou seja, seria uma possibilidade da administração dos órgãos governamentais, né, com a liberação desses recursos, que é um limite à efetivação da vida digna, que é mais ou menos o que está acontecendo com o auxílio emergencial, né? Muita gente discorda que tem que pagar, muita gente concorda que tem que pagar, muita gente acha que é muito, muita gente acha que é pouco. Gente, não foi ao léu, foi feito um estudo sério, para saber qual o valor, por quanto tempo e como é que ia fazer, quem é que ia ter direito a receber, em que circunstâncias, em que condições. Então, assim, não é algo ao léu, não é algo que alguém pensou, dormiu, acordou, vou fazer dessa forma. Não, tá? Mas é uma forma, sim, de efetivar os direitos humanos daquela pessoa, de conseguir viver dignamente e minimamente dentro do razoável, se sustentar sua família, conseguir colocar comida na mesa, para que não precise se usar de outros artifícios para conseguir, tipo, roubar alguém ou matar alguém, né? Para que a violência não se instale. Então, é a ideia de proteção de todo o Estado, de toda a sociedade como um todo, pagando determinadas pessoas para que não haja um estado de caos, um estado de insegurança completa, certo? Porque às vezes leva a isso. Não estou dizendo que leve, tá, galera? Estou dizendo que às vezes pode ser essa a resposta, digamos. Certo? Bom, por fim, a eficácia hermenêutica, né, diz que o princípio da dignidade humana, ele orienta a interpretação e aplicação das regras e demais princípios. Só para fechar, falar isso no sentido de que, se você quiser que o seu recurso, digamos, chegue até o STF, que o seu processo chegue até o STF, é bom que você inclua a dignidade da pessoa humana dentro dele. É bom que você tenha a dignidade da pessoa humana como norte, como fundamento. Porque aí te ajuda, pelo menos que o seu recurso vá ao STF. Pode até ser que não tenha muito fundamento, ou até que o STF diga, não posso julgar, mas você teve aporte jurídico para chegar ao STF. Então, o princípio da dignidade humana, ele é considerado também nesse aspecto, no aspecto processual de possibilidade de você ter a sua matéria constitucional observada, tá certo? Bom, e ontem também eu tinha começado já a falar sobre o princípio da proporcionalidade. Espero conseguir terminar todos esses slides dentro do tempo que a gente tem, tá? Vai dar certo. 40 minutos. Bom, o princípio da dignidade, o princípio da proporcionalidade, ele fala o quê? Primeiro, ele não está na Constituição. Mentira, pegadinha do malandro. Galera, ele não está explicitamente, ou seja, não está escrito, não tem nenhum lugar dizendo o princípio da proporcionalidade ou a proporcionalidade, parará.
Mas vários princípios fazem referência à utilização da proporcionalidade. Então, é essa ideia de proporção, de adequação, de medida justa, de prudência, de ser apropriada àquela necessidade. Tudo isso está na Constituição, no texto constitucional, espalhado em inúmeros artigos que tratam desses temas, principalmente aqueles relacionados à administração pública, às referências processuais, tá certo? E aí, todos esses conceitos, eles são relacionais, eles te levam para algum outro princípio ou para algum outro artigo que vai te dar uma resposta para o problema que você tem, tá? Então, a primeira grande curiosidade é essa, que a proporcionalidade não está diretamente, explicitamente no texto constitucional, mas está de forma indireta, de forma subjetiva, voltada para várias situações dentro do nosso texto, tá? Guerra Filho, né, diz que a proporcionalidade pode ser entendido como um mandamento de otimização. Já vimos mandamentos de otimização, né? São os princípios de otimização máximo a todo direito fundamental em situação de conflito com outros, não é? Então, você usa a proporcionalidade para resolver um conflito entre normas ou entre princípios. Qual que eu devo adequar? Qual que eu devo utilizar? Esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Qual dos dois vai ser mais importante para o meu caso? Qual dos dois vai me ajudar a relacionar melhor com a minha situação jurídica, tá certo? É um princípio implícito, né? Porque está na Constituição, mas não está expressamente escrito, né? Bom, as constituições dos Estados democráticos não possuem o princípio da proporcionalidade no seu texto. Muitas delas, mas como eu falei, né? Tem várias referências em vários momentos relacionados à proporcionalidade da decisão. O cálculo da pena depende de uma proporcionalidade. Tribunal de júri julga, mas quem é que calcula a pena? O juiz. Quem é que tem esse conhecimento dessa proporcionalidade? O juiz, tá certo? Bom, para Paulo Bonavides, o princípio da proporcionalidade está naquela classe de princípios que são mais facilmente compreendidos do que definidos. É verdade, né? É mais fácil a gente entender o que é a proporcionalidade do que a gente explicar. Até porque a gente pode explicar dentro de inúmeras circunstâncias. 50 mil reais de dano moral é proporcional ao dano que a pessoa sofreu. Não acho não. Eu acho que 10 mil é proporcional, tá mais do que bom. 50 anos de cadeia é proporcional para o dano que a pessoa praticou, para o ilícito. Não, 15 anos é mais do que suficiente. Por quê? Porque cada pessoa vai ter o seu critério de proporção para identificar que situações X ou Y demanda aquela determinada proporção para ser resolvida, entenderam? Então, são N as circunstâncias em que você consegue incluir a proporcionalidade sem necessariamente usar o nome proporcionalidade, inclusive, tá certo? Sim, aí para o Bonavides, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, ou seja, dentro da classe dos direitos fundamentais, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou seja, todos os princípios e garantias do artigo 5º demandam uma proporcionalidade, uma adequação, uma medida justa e uma prudência para serem todos incluídos e discutidos e referenciados pela sociedade, tá certo? Bom, Humberto Ávila, gente, Humberto Ávila, constitucionalista maravilhoso. O princípio da proporcionalidade é aplicado em situações em que há uma relação de causalidade entre dois elementos, que é a ideia entre você ter que decidir, né? Qual é a melhor pena, 50 anos ou 15? Qual o melhor valor para dano moral, 50, 25 mil, 5 reais, 200 mil reais, 2 milhões de reais, né? Discerníveis, um meio e um fim, de tal modo que o intérprete, né, do direito, possa proceder ao exame de 3 parâmetros fundamentais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Gente, tal como a dignidade humana tem três pilares, né, a proporcionalidade, em tese, também tem esses 3, tá? Que seria a adequação, primeiro, necessidade e a proporcionalidade. A adequação é essa relação empírica, né, entre o meio e o fim. E o meio, ele pode levar à realização de uma finalidade do jeito que você quer, ou do jeito que a outra parte quer, ou do jeito que o juiz imagina. Então, assim, são circunstâncias em que você pensa na adequação da realidade ao caso concreto. Se essa pessoa merece, você tem um parâmetro, matar alguém, 8 a 20 anos.
de reclusão. E aí você pensa, tá, eu tenho de 8 a 20 para discutir. Eu não posso sair desse parâmetro, né? O que seria mais adequado? Ah, porque você tem, em tese, uma referência, né? Qual é a referência? Alguém que matou uma pessoa com as atenuantes ou com as excludentes, né? Foi por motivo torpe. Qual para você é mais séria? O ordenamento te dá, ele te diz qual é essa adequação. Ele te diz o que você tem que utilizar para chegar nesse valor. E aí você, dentro desse critério de adequação, você vai ir decidindo, né? Ah, não, aumenta, vou considerar 8 anos, que é a pena mínima. Aí eu vou aumentar tanto porque foi por motivo torpe. Vou aumentar tanto porque utilizou arma assim, assim, assado. E não sei o quê. E aí você vai aumentando de acordo com as agravantes, né? E diminuindo também de acordo com as atenuantes. Primeiro eu aumento, depois eu diminuo. E aí eu chego num valor mínimo considerado adequado para resolver aquele caso. Vai ser igual ao outro? Não necessariamente. Vai ser parecido? Provavelmente. Certo? Mas pode ser que hajam diversas decisões e que cada uma delas, no mesmo processo, na mesma circunstância de fato, que demande julgamentos, sentenças diferentes para várias partes envolvidas, digamos assim, né? Necessidade, que envolve 2 etapas de investigação, né? O exame da igualdade de adequação e o exame do meio menos restritivo, para examinar se os meios restringem em menor medida os direitos afetados, né? A ponderação entre esses graus de risco, digamos assim, entre a circunstância, o mal que ela possa ter causado, ou a exclusão que ela possa ter causado, ou a situação que possa ter trazido um prejuízo maior ou menor, em que proporção para aquela parte. Então, você vê e desenvolve essa necessidade dentro do caso concreto. Quase como se você estivesse tendo que avaliar, qual a necessidade de produzir tal prova? E aí, de repente, você fala, não, é porque ele viu tal coisa. Então é necessário que eu produza essa prova. E aí o juiz abre espaço para que você produza aquela prova que você, como advogado, né, considera que é relevante. Às vezes o próprio cliente diz, não, doutor, por favor, essa pessoa tem que ser ouvida, porque ela é relevante para resolver meu caso, entendeu? E a proporcionalidade em sentido estrito, que é exatamente essa ideia que eu estava falando antes da proporção em sentido lato, com essa ideia de adequar, usando, né, a adequação, adequar esses meios, esses requisitos, para que você consiga julgar aquele processo de uma forma que, para você, juiz, para você, advogado, pareça satisfatório. Gente, é muito difícil você conseguir um critério de justiça. Por quê? Porque, eventualmente, uma parte ou outra vai se sentir injustiçado. Mas não é que aquilo ali tenha sido, que aquele processo, aquele julgamento tenha sido injusto. Não, ele considerou todos os critérios objetivos de justiça que ele podia. Mas ele não conseguiu dar uma decisão justa. Mas ele deu uma decisão satisfatória, ele deu uma decisão adequada, ele deu uma decisão, entendeu? Então, o simples fato de dar uma decisão, de resolver o caso concreto, já faz com que exista essa justiça, com que tenha sido alcançado o fim social do direito, que é a pacificação dos conflitos, né? Encontrar a paz social através da pacificação dos conflitos. Então, tem que ter a resposta. Se ela vai ser satisfatória ou não, se ela vai ser justa ou não, aí são critérios subjetivos para cada parte. Mas o juiz ele tem que agir com essa parcimônia, ele tem que saber que ele vai deixar alguém com raiva ou chateado, mas que na maioria das vezes, se ele souber tomar uma decisão adequada, necessária e proporcional, ele vai com certeza conseguir que até a parte vencida, né, até a parte que perder em tese, se sinta satisfeita com aquele resultado, porque ela sabe que tudo foi feito, né, de forma objetiva, de forma a obedecer todos os critérios legais, de forma a realmente tentar encontrar essa justiça, né? Por mais que ela pareça um pouco distante no primeiro olhar, tá certo? Bom, continuando com a proporcionalidade, Luiz Roberto Barroso fala que a proporcionalidade funciona como um parâmetro, né? Já discutimos isso, que orienta como uma norma jurídica deve ser interpretada, parecido com a dignidade da pessoa humana, né, galera? Sendo que a dignidade da pessoa humana é como se fosse assim, obrigatório, você tem que olhar para ela antes de fazer qualquer outra coisa. Na proporcionalidade, ela é como se ele te desse assim uma capa, né, de proteção, um escudo, e dissesse assim, olha, pera, não, antes deixa eu olhar aqui a proporcionalidade aqui desse negócio, para saber se funciona e se dá certo.
Aí você afasta a proporcionalidade e utiliza aquele recurso, aquela solução, porque ela te pareceu proporcional, adequada, necessária, entendeu? Aquele esquema dos 3 pilares da proporcionalidade. Então, assim, nesse critério, né, nesse sentido, o judiciário pode invalidar atos legislativos, administrativos jurisdicionados, né, quando não houver uma adequação entre o fim perseguido e o instrumento da norma jurídica, a medida normativa não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso, ou seja, quando tal circunstância é melhor para a pessoa, então você vai utilizar aquela outra circunstância que é melhor. Ah, Morgana, mas ela não é 100% garantida, mas ela é melhor. Aqui não é o critério de ser 100 ou 0%, é o critério de ser melhor, de aquela pessoa se sentir mais justiçada, digamos assim, né, dentro daquele parâmetro. E não se manifesta o binômio custo-benefício, pois o que se perde com a medida normativa é de maior relevo do que aquilo que se ganha, né, que é a ideia de que, às vezes, o crime não compensa, né, é muito nesse sentido. O crime não compensa. Por quê? Porque às vezes você pode perder sua vida num conflito policial, por exemplo. Ou às vezes o dinheiro que você ganha você não pode gastar, né? Roubando, você não pode gastar porque vão rastrear você, vão descobrir e vão te prender. Então, o crime não compensa, galera. É a ideia do custo-benefício. Não entra por esse caminho que não vai dar certo, né? Bom, importante parâmetro para orientar a atividade de sopesamento de valores, iluminando a ponderação de princípios, né? A ideia também de colocar as coisas na mesma balança, tentar equilibrar, tentar saber o que é mais relevante, o que é menos relevante, o que me ajuda mais, o que me prejudica mais. E aí colocar ali a proporcionalidade naquele meiozinho para dar aquela equilibrada básica, né? E saber, tal decisão é mais adequada do que essa, né? Talvez a necessidade dessa prova seja mais relevante para cá. Tipo, uma diferença que a gente faz entre as provas, né? Tem provas que são mais relevantes do que outras. Porém, às vezes a gente não pode prescindir delas. Digamos, eu não consegui o depoimento da testemunha-chave, da testemunha que viu, porque ela tá doente, porque, enfim, não pôde, né, participar. Mas por isso eu vou deixar de produzir a minha prova? Não, só não vai ser a melhor prova, mas eu tenho outras que talvez juntando deem melhor ou igual àquela outra prova que seria substancial, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Alternativa para a colisão entre os direitos, já falando sobre isso, vetores que norteiam a vida digna, modulando a interpretação e a posterior tomada de uma decisão. Nos chamados hard cases, que são esses casos bem difíceis, ou o primeiro caso de determinada situação que nunca foi julgado, muito frequentes no nosso meio, né? A subsunção se a figura insuficiente, que é a ideia de subsunção, conflito, ponderação, resolver, tentar tomar a decisão mais justa, mais adequada, né? Que sinalizam soluções axiológicas e teleológicas muitas vezes diferenciadas, porque às vezes você não consegue resolver com subsunção, colocando um perante o outro e um, em tese, seja melhor ou maior do que o outro, né? Às vezes o direito está na mesma qualidade, na mesma proporção, e aí? Aí você tem que partir para fazer uma tomada de decisão de algo mais concreto, né? Uma pegada mais principiológica, uma circunstância de fato mais ligada com a nossa realidade social, ou que você consiga fazer essa ponderação desses princípios ou dessas normas e saber qual é aquela que me parece mais ponderada, né? Mais proporcional, mais adequada, entenderam? Vocês entenderam o esquema, né? Gente, desculpa eu estar falando muito rápido, mas é porque eu não quero passar muito do horário que eu estipulei pra gente. E não quero deixar de dar o conteúdo todo, tá? Queria dizer para vocês que nós já estamos no slide 15. E eu estou muito satisfeita, porque nós já estamos no slide 15, tá? Bom, continuando aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Bom, a estrutura cognitiva da ponderação pode ser decomposta em 3 etapas, né? Que é essa ideia da ponderação ao invés de subsunção. Identificação das normas, seleção dos fatos relevantes e atribuição geral dos pesos.
Seguinte, primeiro, eu vou identificar dentro do ordenamento jurídico as normas que resolvem meu problema, certo? Pronto. Aí como é que... Essa é uma parte muito legal, galera. Por quê? Você se vê com um caso para resolver. Você é juiz, você é advogado, enfim. Você se vê com um caso para resolver. Aí você vai fazer aquela pesquisa gigantesca de jurisprudência, doutrina, legislação como um todo, para saber, meu Deus, onde é que está a resposta desse problema, certo? Aí você seleciona tudo que você encontrou sobre aquele assunto. Massa. Segundo ponto, você vai pegar tudo que for relevante e vai linkar com aquele artigo, com aquela definição que você leu lá na doutrina. E você faz os links do que são relevantes. Por quê? Porque são esses fatos relevantes que o juiz vai levar em consideração quando ele for fazer a produção da prova. Quando ele for pedir como é que fala? Quando ele for fazer a produção das provas, certo? Assim, quando ele for pegar os depoimentos, juntar as provas e fazer o livre convencimento motivado dele. E aí, por fim, ele ou você vão atribuir os pesos para aqueles determinados argumentos. Para esse aqui é esse artigo com essa prova. Para essa circunstância aqui, esse fato, né? Vai ser essa doutrina com o depoimento do fulano de tal. E assim você vai criando a sua estratégia de defesa para relacionar e, facilitar a vida do juiz, se é que vocês me entendem, né? No sentido de fazer um julgamento que lhe pareça mais adequado. É aquela história, você tem que defender o seu cliente, tá certo? Claro que você não vai entrar numa discussão, nem numa briga e lutar por algo que você não acredite, tá certo? E aí, o acreditar ou não é muito do advogado, realmente. É do advogado sentar com o cliente, conversar, discutir, né? Tomar aquelas determinadas decisões. E ele se convencer, não, realmente essa pessoa está falando a verdade. Então, não, essa pessoa não está falando a verdade. E aí, você tem dois caminhos a seguir. Ou você continua e vai defender porque você sabe que é o seu dever defender aquela pessoa. Ou você tem o seu livre-arbítrio, né? Tem a sua liberdade de dizer, olha, eu não vou te defender porque eu não acredito em você, ou porque eu não encontrei uma linha de defesa adequada, para não ficar muito rude, né? Não encontrei uma linha de defesa adequada, eu indico que você vá nesse caminho e tal. E aí a pessoa, né, resolve da melhor forma e deixa a pessoa livre também para procurar um outro advogado e tal. Mas a ideia é de que você, primeiramente, tem que acreditar e aceitar aquilo ali como verdadeiro, né? Para depois você entrar nesse esqueminha aqui de atribuir os pesos, né? Distribuir para cada circunstância, fazer aquela seleção e tal, tá certo? Então, a proporcionalidade funciona nesse sentido como estandarte jurídico, que a gente chama de as medalhinhas, sabe? Como é que eu faço para resolver? Aí, depois que eu defino tudo isso aqui, aí eu tenho a proporcionalidade me dizendo, né? Não, eu tô no caminho certo, isso aqui é dessa forma mesmo, tá adequado, tá necessário, tá proporcional ao que eu entendo, né? Aí, né, informando aquela ideia de que a justiça é para todos, que de fato você tem que proporcionar, é a ideia, né? Eu não vou poder te ajudar muito no seu processo, mas tá aqui o telefone de um colega meu, ou então tá aqui o fulano de tal que pode te ajudar melhor e tal, certo? No sentido de que os imperativos de adequação, necessidade e proporcionalidade, que são os pilares lá da proporcionalidade, né, sejam atendidos. A proporcionalidade representa uma garantia aos cidadãos, né, artigo 5º, exigindo o contrabalanceamento entre a tutela, a proteção de determinados bens jurídicos e as restrições com as restrições aos direitos fundamentais. Como assim, Morgana? É a ideia de que, como ele é uma capa, né, um escudo, uma capa protetora com relação à utilização de todos esses direitos, todos esses princípios, primeiro você vai ter que pensar nele. Você pensa na dignidade da pessoa humana e depois você pensa na proporcionalidade. Aí você adentra mais fundo para procurar determinado princípio, determinada regra, determinado mandamento de otimização constitucional ou na legislação como um todo, que vai te ajudar a resolver o teu conflito. Mas primeiro você tem que passar, digamos, por essas barreiras protetoras, né? Seria a dignidade humana, seria proporcionalidade, tá certo? E pressupõe a estruturação de uma relação meio-fim, no qual o fim é o objeto perseguido. Acho que eu não precisava nem falar isso, né? E o meio é a própria decisão, que é a decisão que vai me levar àquele fim que eu tanto busquei.
lembrando que o direito, né, é uma atividade que, aliás, que a advocacia é uma atividade meio. A gente tem que defender o cliente até o fim, estar com o cliente até o fim. Mas a gente não pode dizer a ele que a decisão vai ser X, Y ou Z. Às vezes a gente vai se guiando pela jurisprudência, né, vai se guiando talvez pelo entendimento de alguns juízes, dizendo, não, olha, é provável que o senhor ganhe, mas tipo, é provável. Não estou dando certeza. E nem poderia. Por quê? Porque depois ele vai poder te processar cobrando uma indenização, porque você prometeu uma coisa que você não podia fazer. Porque a sua atividade não é fim, a sua atividade é meio, tá certo? Beleza, galera? Bom, aqui é o quê? Assim. Hermenêutica jurídica sem hermetismo. A necessidade da democratização da interpretação do direito. Bom, o hermetismo da linguagem jurídica se evidencia gradativamente, pois o direito, por ser passível de uma tradução científica, requer a configuração de vocabulário técnico não facilmente apreendido pelo senso comum ou pelo conhecimento vulgar. Vamos aos problemas, certo? Seguinte, na aula, às vezes eu até recebo crítica por isso. Na aula, eu sou muito brincalhona. Brincalhona não, né? Não posso dizer que eu sou brincalhona, mas eu sou muito flexível. Eu tenho esse jeito de falar, galera. Ah, é assim, não pode, não sei o quê. Uma linguagem um pouco mais... Não vou dizer nem jovial, né? Eu não sou jovem. Mas uma linguagem um pouco mais acessível, digamos assim. Um pouco mais do cotidiano, né? Mas, em outros momentos, em outras circunstâncias, se vocês forem me ver fazendo audiência, por exemplo, é outra pessoa. É outra pessoa, é uma outra linguagem, é uma outra fisionomia, é uma outra expressão corporal. Por quê? Porque demanda de mim, na minha profissão como advogada, essa postura um pouco mais séria, um pouco mais sisuda, né? Não que eu seja assim na minha vida particular, não. Na minha vida particular eu sou como eu sou com vocês. Eu brinco, eu converso, eu rio, mostro os dentes tudinho, falo do meu cabelo da quarentena, né? Essas coisas. Mas durante o meu exercício na outra profissão, que é essa de advogada, que eu acho que o meu público é diferenciado, não tô dizendo que vocês sejam um público que não mereça. Tô dizendo que é um público diferente, tá? E lá eu uso uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais rebuscada, que é essa ideia do hermetismo, né? Que é de você ter essa linguagem realmente mais do direito, mais voltada para o nosso mundo, que muitas vezes só a gente entende. Então, é o ad eternum, é o data venia, data máxima venia, que são até brocardos jurídicos de latim, que às vezes nem se usa mais em verbos, nem em líteres, às vezes nem se usa mais. Mas estão ali e servem para moldar esse nosso vocabulário, essa nossa forma de se vestir, de falar, de se comunicar, né? E aí, assim, é a ideia de que a interpretação do direito, ela passou e meio que ultrapassou essa configuração meio fechada, meio quadrada, de que não pode falar dessa forma. Gente, é assim. Dentro da audiência tem os lugares, né? Dentro da audiência, você tem que agir de uma forma. No seu escritório com o seu cliente, você tem que agir de outra forma. Quando você está num tribunal, você tem que agir de outra forma. Então, assim, isso é o que nos exige a nossa conduta como advogados, tá? Teve uma vez que eu estava fazendo uma audiência, era em Maracanaú, por coincidência. Deixa eu ver. Era. Lá na Justiça do Trabalho. E aí o senhorzinho olhou pro juiz e falou assim, macho, sei o que, foi assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o juiz, muito gentil, muito educadamente, falou assim, senhor, eu peço que o senhor se reporte a mim como senhor, com excelência, como meritíssimo. Assim, eu não tenho nada contra o macho, mas o senhor está numa sala de audiências, numa justiça, então o senhor precisa me tratar com uma certa deferência, né? A pessoa não sabe nem o que era deferência. Mas aí ele falou com certo respeito, né? Porque eu não sou um compadre do senhor, para o senhor falar dessa forma comigo. Eu achei que ele foi bem gentil, sabe? E a pessoa entendeu e passou a tratar de uma forma mais educada, mais polida e tal. Que é isso que se exige, porque é um ambiente dessa formalidade, né? Desse respeito, dessa deferência. Porém, isso atrapalha muito na outra vida prática.
nessas outras circunstâncias em que você vai levar uma pessoa que não entende aquela palavra, que não entende aquele brocardo jurídico, que não sabe que tem que chamar o juiz de excelência. E são coisas que você precisa ensinar para a pessoa na hora, coisas que nós vamos aprender aos poucos no nosso curso, a pessoa meio que tem que aprender no susto, na hora. Então, assim, é a ideia de democratizar, de despolitizar um pouquinho, né, essa linguagem, essa formalidade, e fazer com que seja um pouquinho mais democrático, um pouquinho mais acessível. Por quê? Porque existe um princípio na Constituição que diz que a gente não pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. Morgana, mas as pessoas, nem a gente que estuda direito conhece todas as leis. A gente não conhece todas, a gente tem a obrigação de saber os caminhos. Mas realmente, decorar artigo de lei ou decorar a lei, eu não sei. Às vezes eu nem sei o número da lei. Eu boto o CDC. Qual é a lei? Né? Às vezes foge. Às vezes eu sei e às vezes eu não sei. E, tipo, tá tudo bem, tá? Não tem problema com isso. Salvo se você for fazer um concurso. Se você for fazer um concurso, é bom você saber. Mas, enfim, o que acontece? Quando você tem essa dificuldade da linguagem, que já é uma dificuldade própria da população brasileira, porque cada região tem o seu jeito de falar, né? Tem até o meme do biscoito e da bolacha. A maioria fala bolacha, eu acho. A maioria fala bolacha, mas é uma maioria pequena, tipo 52%, 53%. Tem região que fala biscoito, tem região que fala bolacha. É a mesma coisa, mas falam de forma diferente. Assim, acontece com os brocardos jurídicos, né? Tem lugares que falam de um jeito, tem lugares que falam do outro. E assim, a gente vai tentando se adequar para aquela realidade onde está sendo aplicada a norma, né? No Nordeste, no Sudeste, no Sul, enfim, tá? E aí, essa tensão entre essa linguagem comum e essa linguagem técnica, né, no discurso, deve ser reduzida a fim de permitir a democratização da hermenêutica, ou seja, dessa interpretação, que todo mundo consiga fazer essa interpretação, que todo mundo consiga entender e que, tipo, não diga que não cumpriu porque não entendeu a lei, né? Pelo menos tem que entender, tem que conseguir entender. Que seja acessível, pronto, que esse conhecimento seja acessível, né? Bom, essa indissociabilidade entre linguagem e direito indica que os intérpretes, nós, devem investir numa melhor comunicação e primar pela depuração desse formalismo, né, excessivo. O problema é que a gente aprende na faculdade que tem que ter esse formalismo, tem que ter esse respeito. Mas a diferença, digamos, a chave do negócio tá em você conseguir realmente depurar isso aí e conseguir manter a formalidade exigida. Por exemplo, é você saber que você tem que ir de terno e gravata para audiência, mas que você pode receber o seu cliente no escritório, digamos, de blusinha gola polo, no seu escritório, né? Porém, a gente liga automaticamente a imagem com a pessoa, né? Então, se ele é advogado, não pode se vestir assim, não. Advogado não pode se vestir assim, não, né? É tanto que no começo da minha advocacia, eu lembro muito bem, eu tava de calça e jeans, eu pedi autorização às vezes para entrar na sala, porque eu tava tendo uma audiência, aí eu olhei para ela bem sério, eu falei, excelência, a senhora se importa de eu entrar de calça e jeans na sua audiência? Sendo que ela era uma juíza super gente boa, né? Ela falou assim, claro, doutora, não tem nenhum problema, porque essa pergunta, né? Por quê? Porque eu aprendi que tem certas regras que tem que ser obedecidas, calça e jeans, jamais, nunca, né? E tava eu ali, gaiata de calça jeans, né? Sendo que a juíza altamente delicada, gentil, não, doutor, não tem nenhum problema e tal. E eu entrei, mas toda incomodada. Tipo, peixinho fora d'água, né? E tal como em outras circunstâncias, de às vezes precisar resolver alguma coisa e você não tá com a vestimenta adequada, né? Mas isso são coisas que, aos poucos, elas têm que ser, como é que eu vou dizer? Tem que ser dada uma nova roupagem, digamos assim, um novo olhar sobre aquilo ali, uma nova perspectiva, né? Não manter esse formalismo exagerado para não afastar o cidadão da justiça. Porque a ideia é que todo mundo tem acesso à justiça e não que se afaste dela, porque não conhece ou porque não se encaixa naquele determinado... De novo, a história do padrão, né? Sim, por isso que eu falei, garantindo acesso à justiça e o exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos, tá? Os atores sociais que vivem a norma constitucional devem ser considerados como forças produtivas de interpretação, são os intérpretes, né? E não são os únicos que vivenciam a norma constitucional, não podem monopolizar a sua atividade interpretativa. Está dizendo o quê? Que todo mundo tem direito de fazer a sua interpretação.
Mas, de novo, você vai interpretar diferente, pois tem um argumento forte para seguir adiante com aquela interpretação. Porque senão não vai adiantar de nada você fazer toda aquela revolução e não adiantar o seu argumento não ir para frente. Então, primeiro, procure um argumento forte, que se sustente, que seja a prova de balas, e aí você segue com ele para discutir. Não estou dizendo que você vai vencer a disputa ou algo do tipo. Estou só dizendo que você vai ter um argumento tão forte quanto o outro argumento apresentado pela outra parte, entenderam? Ou até, às vezes, pelo próprio juiz, certo? O processo de interpretação é infinito e inconcluso. Amo essa frase. Por quê? Porque a gente pode mudar de opinião. Simples assim, pronto, acabou a aula. Tô brincando, gente. Mas é a ideia de que a gente não parou no tempo, de que a lei não parou no tempo, até porque ela é criada e pensada para se subjugar a várias e várias gerações, digamos assim, né? Conseguir se manter atual, exatamente porque existe a interpretação, para fazer com que a lei se mantenha atual e se mantenha dentro daqueles padrões, daqueles formatos, por anos a fio. E é a ideia de que você consegue, né? Sempre ter um novo olhar sobre aquele determinado artigo, sobre aquele determinado princípio, e que você consegue fazer isso funcionar, tá certo? E aí, enxergar a Constituição como essa obra aberta e coletiva, porque a sociedade muda, consequentemente, o nosso instrumento político muda também. Nossa Constituição muda também. Ela tem que ter sempre esse novo olhar, a gente tem que ter sempre esse novo olhar sobre ela, sobre a ideia de que ela muda, as regras mudam, porém sem mudarem efetivamente, né? Muda apenas o seu olhar, a sua forma de interpretar, o seu jeito de atuar, conforme determinada circunstância se apresenta para você, tá certo? Gente, eu sou uma pessoa muito feliz que a gente tá no slide 17, vai dar tempo. Bom, isso aqui é o quê? Tá, continuando na ideia da linguagem, né? Os atores sociais que vivem a norma constitucional devem ser considerados como forças produtivas. Já falei sobre isso, né, galera? Como os intérpretes oficiais não são os únicos, não podem monopolizar essa atividade. O processo de interpretação... sim, eu acabei de falar sobre isso, né? Porque eu esqueci de apagar do slide. Enfim, tá? Essa ideia de que a gente pode sempre mudar de opinião, pode sempre mudar a interpretação, pode se adequar a essa nova realidade, pode voltar um pouquinho no tempo para atingir uma outra situação que de repente seja mais benéfica, tá certo? Bom, e aí por fim, encerrando a nossa disciplina maravilhosa, que eu vou sentir muita saudade de vocês e do conteúdo em si, que essa disciplina é muito maravilhosa, né? A gente consegue imprimir aí zilhões de coisas numa aula só. E eu falo bem pouquinho, né? Por fim, a ideia do direito sumular, né? Das súmulas e da importância que as súmulas têm para nós no nosso ordenamento. Gente, é assim. O que são as súmulas, né? Primeiro, são os comandos direcionados para jurisprudência. Então, eu tenho uma jurisprudência, que é aquela decisão do tribunal que vai se repetindo diuturnamente. E aí, quando ela se repete muito, vira quase como se fosse um artigo de lei. Aí, o que o tribunal faz? Não, tá bom, então vamos criar um artigo de lei. Aí, eles criam uma súmula, que funciona para nós, dentro do caso concreto, quase como uma lei mesmo da Constituição ou de outro, uma lei infraconstitucional. Não estou comparando, estou apenas dizendo da importância também da súmula para nós. Embora não seja uma tradição do direito brasileiro, né, que o nosso direito ele é civil law, então está escrito na norma, pelo poder legislativo, né? Mas nós temos esse poder judiciário que cria essas normas, sendo que a diferença é que essas normas elas vão atingir apenas os casos concretos. Ou seja, se eu entrar com uma ação que tem aquele assunto, aí eu vou precisar me guiar por uma súmula ou por uma jurisprudência, até para balizar o meu entendimento, até para mostrar para o juiz, excelência, estou de acordo com o que a súmula do seu tribunal me fala ou me diz e tal, né? E a legislação, as leis como um todo, elas são para toda a nação, para todas as pessoas, para todos os brasileiros dentro do país, né? Então, a súmula, ela é para o caso concreto, é para aquela circunstância. E aí você sabe que se houver uma súmula naquele sentido, daquele seu processo, você tem que colocar aquela súmula no seu processo. Até para você não perder essa eficácia e não perder esse ganho, né? De ter uma súmula que relacione com o seu processo, com o seu pedido, tá?
A uniformização de jurisprudência, que corporifica as proposições sobre interpretação e aplicação do direito, né? Que são os estudos dos ministros e desembargadores dentro dos seus tribunais com relação a essas súmulas, né? Aí foram relacionadas pela Emenda Constitucional 45 de 2004, né? Com relação às antigas súmulas persuasivas ou não vinculantes, que não tinha essa força obrigatória formal, né? E tinham só essa ideia do caso concreto. A súmula vinculante, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser observada por toda a população. Mas as súmulas dentro dos tribunais, né, que são as outras súmulas dos outros tribunais, que não são do STF, que não são vinculantes do STF, porque o STF tem súmulas, mas são súmulas e súmulas vinculantes. Então, as súmulas, elas podem ser observadas por qualquer tribunal, né? E dentro dos casos concretos. E as súmulas vinculantes, elas têm que ser observadas também pela população, certo? Ganharam essa força normativa através da Emenda 45. Estão descritos no artigo 103A da Constituição e o regulamento deste artigo está na Lei 11.417, tá? A súmula vinculante terá por objetivo a validade, interpretação e eficácia de normas acerca das quais haja controvérsia entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública. É tipo assim, tem uma briga, um conflito entre uma norma de um tribunal e uma norma de outro tribunal. E aí o meu processo vai seguir e vai ter que passar por um desses tribunais. Então, quando há esse conflito, a súmula vinculante vem e diz, olha, use a interpretação tal. Ou então, para tal situação, essa é a solução. E aí você vai e usa aquela súmula vinculante para resolver aquele problema. Por quê? Porque existiu o conflito e o STF, que é o guardião da Constituição, teve que resolver o conflito, tá certo? Nessa briga aí, nessa disputa. E aí, por fim, revogada ou modificada a lei que se fundou na edição de enunciado de súmula, o STF procederá à sua revisão ou cancelamento, né? Surgiu uma lei fundada ou baseada naquela súmula. Aí o STF ele vai fazer uma revisão daquela súmula para saber se ela ainda se adequa ou simplesmente vai excluí-la e provavelmente substituir por outra, mais lá na frente que se adeque mais àquela realidade relacionada com aquela lei. Gente, a legislação ela é mais ampla e ela é mais, digamos, relevante. E as súmulas elas têm que estar de acordo com essa legislação e com a Constituição, obviamente, tá? Não podem estar em desacordo, senão nem sobrevivem no nosso ordenamento. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar o enunciado de súmula, né? Caberá reclamação ao STF, sem prejuízo de outros recursos que possam ser utilizados, tá certo? Isso é no caso de você utilizar e a súmula não ser observada. Aí você, STF, seguinte, aconteceu tal coisa, tô te mandando aí a reclamação. E aí o STF recebe a reclamação, avalia e depois devolve o processo para o status quo ante, ou seja, para a situação jurídica em que ele se encontrava antes daquela decisão, daquele conflito, e a partir dali ele segue, né? Novo rumo. É tipo assim, o processo está seguindo aqui, aí tem essa decisão que vem, aí ela faz com que o processo volte para a linha reta, certo? Em favor da súmula, argumenta-se que ela promoveria os princípios da celeridade, efetividade, segurança e isonomia. Gente, eu concordo com esse posicionamento, no sentido de que, primeiro, que a súmula vinculante não está tirando a eficácia nem a efetividade de nenhuma norma legislativa, né, de nenhuma norma do legislativo. Ela está funcionando e abalizando casos concretos dentro do nosso ordenamento jurídico que demandam um processo judicial para existirem. Então, vai funcionar assim nessa celeridade, porque se eu já julguei um processo parecido com aquele, eu posso pular etapas, né? Utilizando a mesma súmula e dizendo, tá aqui, a súmula diz assim, pronto, acabou o processo. Mais ou menos isso. Na efetividade também, nessa ideia de que ele vai conseguir abranger um maior número de pessoas e relacionar maiores casos concretos com esse posicionamento. Segurança jurídica, porque eu não estou infringindo nenhuma norma constitucional ou legal, né, considerada legislativa. Inclusive, eu estou me guiando pela legislação para poder criar aquela súmula, porque foram decisões baseadas em leis. E, por fim, a isonomia, que acho que nem precisava ser citada, que é a ideia de que o juiz está se guiando pelo seu entendimento, mas obedecendo
o entendimento superior, porque ele sabe que quando chegar lá na frente, o processo pode voltar todinho para ele, porque ele julgou em desacordo com a súmula. Então, meio que dá um critério aí de isonomia para esses processos relacionados com esse mesmo assunto, né? Por fim, o risco de o STF petrificar a ordem jurídica com interpretações conservadoras, arbitrárias e desprovidas de legitimidade social, abrindo espaço para a formação da ditadura da Suprema Corte, que abalaria realmente os princípios constitucionais da supremacia, da separação dos poderes. Em que sentido? Quem cria a lei? Legislativo, né? O que o judiciário faz? Toma decisões com base nas leis dentro dos casos concretos. Então, pode ser que o mesmo caso concreto, julgado por juízes diferentes, demande decisões diferentes. E isso dentro da legislação. Por quê? Porque vai depender da interpretação que ele dá para aquele caso concreto. Então, cada caso concreto vai ter a sua diferença, a sua circunstância, a sua peculiaridade, que vai ajudar o juiz a julgar de um jeito ou de outro. E como eu falei, não vai ter ninguém errado. Vai ter um mais adequado, um menos adequado. E aí você tem também as medidas legais previstas na legislação para combater aquela ilegalidade ou aquela anomalia jurídica dentro do seu caso concreto, tá certo? Galera, seguinte, vou postar para vocês, provavelmente segunda-feira, um videozinho. Aliás, vou postar as questões segunda-feira, na terça ou na quarta, eu faço um videozinho respondendo as questões, que é para vocês terem tempo de responder, tá certo? A nossa prova é próxima sexta-feira, dia 19, eu acho. Nossa prova vai ser dia 19, tá? E aí, depois eu preciso que vocês digam para a Andressa se vocês querem que a prova seja do dia 19 para o dia 20 ou do dia 18 para o dia 19, porque vocês vão ter 24 horas para responder. E é no esquema da prova colegiada, são 20 questões, porém, eu quero que respondam as 20 questões. Tipo assim, me responde e me dá a justificativa da resposta correta, com base na doutrina, na lei, na jurisprudência. E eu vou postar no Classroom da gente, não sei se vocês ainda lembram, mas depois eu coloco o códigozinho lá para a Andressa. E aí o vídeo estará disponível no YouTube também, esse videozinho, né, de respostas. E vocês respondem a prova, aí eu só preciso saber se vocês querem que eu poste do dia 19 para o dia 20 ou do dia 18 para o dia 19, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que gostem, espero que estudem, né? Que eu tenha me feito entender. Desculpem qualquer coisa, né? A gente tá aqui para aprender também. São novos olhares, é o nosso novo normal, né? Então, assim, eu espero que eu tenha me feito entender, que vocês tenham gostado da disciplina, que vocês tenham gostado das aulas, tanto das presenciais quanto dessas remotas online, síncronas, enfim, né? E que a gente se encontre, se Deus quiser, presencialmente, próximo semestre, mas se não, que a gente se encontre por aqui, que a gente converse, tá bom? E amo vocês, fiquem bem, se cuidem, tá certo? E até semana que vem. Beijo, beijo.